desde que o senhor deixou o governo, a condição de vice-prefeito, no início dos anos 90, né, até hoje, foram 7 mandatos com 5 prefeitos. Ari Balieiro, Gilmar Domenici, Sidney Rocha, Alexandre Ferreira e Gilson de Souza. Nenhum deles tiveram virtudes. Tudo que a cidade é hoje é graças à administração Maurício Sandoval João Rocha? Obrigado pela pergunta. Fico feliz. E, mais uma vez, nós temos condição de falar daquilo que realmente nós fizemos. Iniciando, como já disse na própria introdução, não é que nós tenhamos feito tudo. As imagens dizem o que foi feito. Nós, na época, trabalhamos durante 10 anos, em 2 administrações, numa primeira com 6 anos, na segunda com 4 anos, na condição de vice-prefeito e presidente da INDEF. E eu vou fazer a pergunta, de novo, para responder a sua pergunta. De quem é a estação de tratamento de esgoto de Franca? De quem é a estação de bombeamento de água, que na época bombeava 5 milhões de litros dia, e hoje bombeia 25 milhões de litros dia? De quem é o anel viário interno da cidade, que interligou as grandes avenidas de Franca, Alonso e Alonso, com a Antônio Barbosa Filho, lá na frente do Galo Branco, Antônio Barbosa Filho com a Hélio Palermo, e tirando dali o Clube dos Bagres e fazendo aquilo uma grande avenida? Quem é que interligou a Hélio Palermo com a Ademar de Barros, deixando só um pequeno trecho, porque eu sou justo, e no último trecho quem fez foi o prefeito Ari? Quem é que interligou a Alonso e Alonso com a Ademar de Barros? Quem é que fez a Avenida Integração, que sai do distrito e vai chamar Flávio Rocha até em Miramontes? Quem é que trouxe o Leporace? Quem é que trouxe o Palmas? Quem é que trouxe o Panorama? Quem é que, em PPP, em política público-privada, parceria, fez as casas do Santa Maria com o Amazonas? Quem é que fez as casas do Sândalo, lá embaixo, no Paulistano, em parceria com o Sândalo? Quem é que fez a avenida de entrada da cidade, de Patrocínio Paulista, que é a Avenida Miguel Sábio de Melo? Está lá, estão nas imagens. Eu estou chamando o povo para que vejam, comprovem e entendam o que foi feito. O que nós fizemos, embora alguns tentem até tirar as nossas placas, está comprovado. A rodoviária atual, ela também é da nossa época. O Janjão, que hoje é hospital infantil, certo? Lá, o pronto-socorro infantil, nós o construímos pela INDEF como obra e o inauguramos. Vai lá e veja uma placa dizendo que ele foi inaugurado em 2015. Então, nós só queremos dizer o quê? O que foi feito, foi feito. O que é legado nosso, é legado nosso. E nós vamos respeitar, sim, o que os outros fizeram. Mas vamos cobrar também o que os outros não fizeram. E vou dizer à população, nós vamos trabalhar duro outra vez, vamos fazer o que Franca precisa, numa outra vertente agora, claro, de geração de emprego, educação, saúde e preparar Franca outra vez, para daqui a 30 anos alguém certamente no meu lugar. Muito obrigado ao senhor candidato. O candidato Orivaldo Donzelli tem 1 minuto e meio para suas considerações sobre a resposta de João Rocha. Primeiramente, eu queria te agradecer, João, porque quando a gente fala em gestão pública, Maurício realmente foi um grande gestor. Você, na época, era vice e era presidente da INDEF. E eu não posso deixar de falar também que, naquela época, Maurício também pertencia ao PTB. Então, tudo aquilo que a gente fala em termos de propaganda que você fez ao longo da sua campanha, nós não podemos deixar de dizer que também faz parte do PTB. Justamente por quê? Porque o PTB, com o menor tempo que nós temos, 19 segundos, ficava inviável a gente colocar todas as obras que o PTB fez ao longo dos seus governos. E, com isso, nós ficamos muito felizes porque você colocou na sua propaganda parte das obras feitas pelo governo do PTB, que, na época, Maurício Sandoval Ribeiro. Então, apesar da gente não ter muito tempo disponível para a nossa campanha, você nos ajudou, né, fazendo propaganda do governo do PTB na época. Então, por esse motivo, a gente tem que agradecer, né? Parte daquilo que nós não podemos utilizar em função do nosso tempo, você nos ajudou fazendo propaganda da quantidade de obras feitas pelo PTB há 30 anos atrás.
Então, nós fizemos, sim, um trabalho muito bem feito. Em relação, especialmente, aos alvarás de hoje, alvará de construção. A mesma equipe, e você que está me escutando vai saber disso, a mesma equipe em número e qualidade que trabalhava comigo, trabalha com o Gilson, com algumas mudanças. Perfeito? Perfeito. Lá atrás, a gente liberava com presteza, com rapidez, os alvarás de construção. O que acontece hoje é uma falta de gestão. Então, lá atrás, a gente tinha a mesma equipe, a mesma estrutura, e ela funcionava. 15 dias, 20 dias, 30 dias, 45 dias, naqueles mais complicados, mas funcionava. Hoje nós estamos esperando 8 meses. E a ideia, por exemplo, nesse caso, é a gente conseguir, do escritório do arquiteto, do escritório do engenheiro, ele conseguir protocolar um processo, imprimir já um alvará transitório e criar um prazo prescricional para a prefeitura acabar de transformar o transitório em definitivo e ele continuar a obra dele. Cada obra vai gerar em torno de 15 empregos. Mais ainda, agora a gente precisa voltar a construir, voltar a estruturar a rede básica. Nosso modelo hospitalocêntrico não cabe. Nós temos que dar suporte para as pessoas serem atendidas lá perto do bairro deles, com segurança, com facilidade e sem gastar dinheiro. Obrigado, candidato. Candidato João Rocha, o senhor tem 1 minuto e meio para suas observações e comentários sobre a resposta do candidato Alexandre Ferreira. Para aqueles que nos ouvem, eu tenho dito por onde tenho passado, e durante a nossa campanha, vocês querem verdade ou querem mentira? E nós vemos situações aqui, claro, de construções, mas vimos também que o candidato tem situações de desconstrução. Por exemplo, se vocês forem hoje lá na região da avenida, perto do Miramontes, lá na Flávio Rocha, nós temos lá hoje já praticamente uma Cracolândia, infelizmente, para a nossa cidade. E, na época do candidato, ele desativou o PROERD, um dos maiores programas que nós podíamos ter de ensinamento às crianças na escola para saírem da droga, para terem o afastamento dessa desgraceira, perdoe a expressão. Me escutem, gente de Franca. Não é assim que constrói cidade, não é assim que se faz administração. Nós temos, lá no fundo da Vila São Sebastião, já é Parque Continental, uma obra parada, que é a canalização do córrego do Engenho Queimado, que no governo dele ela foi paralisada. E ele inflou a Indef, botando lá um mundo de gente para fazer aquela obra. E o que aconteceu? A Indef hoje está quebrada, de novo, tá? Com um déficit de mais de 1 milhão. Então, nós não podemos falar desse jeito. Ele precisa lembrar que a administração agora está pagando mais quase 70 milhões de indenização por férias pagas erradas por ele, no governo dele. Então, é importante que nós saibamos obrigado, o que obrigado pelos seus não comentários. Obrigado, candidato Alexandre Ferreira. Podem voltar aos seus assentos. Deixando claro para a população francana que eu fui um dos vereadores que votaram para que o projeto fosse votado dentro do plenário da Câmara e fosse reprovado a renovação que o prefeito fez sem licitação. E eu quero dizer para a população francana que eu, como prefeito, se a empresa São José não cumprir o contrato, nós vamos romper esse contrato e vamos abrir de forma muito transparente uma nova discussão sobre o sistema de transporte na Cidade de Franca. Nós não temos rabo preso de jeito nenhum com a empresa São José e nós vamos simplesmente fazer com que ela cumpra esse contrato, principalmente 2 itens, tarifa justa e qualidade de serviço. Não cumpriu, rompe o contrato. Em relação aos aplicativos, nós vamos facilitar o acesso da população aos aplicativos. Táxi. É importante que os táxis sejam zerados, qualquer tipo de taxa para que eles possam fazer uma tarifa popular. E ciclovias. Eu sou autor da lei das ciclovias. Junto com a Ciclofran, nós vamos fazer a interligação das ciclovias na Cidade de Franca e fazer com que o nosso trânsito tenha a mobilidade Obrigado ao candidato Danis Marini. 1 minuto para a tréplica da candidata Marília Martins. Ora, nobre candidato, realmente o senhor participou de várias iniciativas de lei que muitas vezes ou não saíram do papel ou, quando saíram, fizeram um grande estrago. Não adianta agora o senhor, que é do mesmo partido que o outro senhor que estava aqui trouxe, né, fez essa negociação com a São José quando entrou na cidade, vamos dizer assim, vamos dizer que o senhor não reclama de não ter benefício nenhum.
porque o senhor se beneficia. Inclusive, o transporte público só é o que é hoje devido ao seu partido, aos seus apoiadores, que o senhor fica tão feliz de mencionar. Passado, e eu não consegui vislumbrar esse futuro. Por exemplo, quando fez lá as avenidas, que o senhor mencionou, da L. Palermo, Alonso, poderia também ter previsto que nós redutamos rios e que teria enchentes, inclusive, que temos até hoje. Marília, e o senhor, com tanto conhecimento, Marília, nunca contribuiu nos conselhos municipais, Marília, por exemplo. Você está falando... Eu tenho a idade das enchentes, praticamente. Ótimo, eu tenho a idade das avenidas que o senhor fez. Então, você não sabe que aquelas avenidas já existiam e com casas, com prédios já executados, que não tinha dinheiro na época para se fazer a desapropriação. Você está falando de uma coisa que você não conhece, você não sabe. Você fala de um saudosismo que você não tem, porque você é jovem e não prestou serviço. Tá? Eu tenho um histórico, tenho uma história assim. Quando você fala da questão partidária, eu vou te dizer, ache para mim um partido de direita que aconteceu antes de 2016. Hoje o senhor fala partido de direita, sim, mas o partido que o senhor conservador. pertencia... E o meu partido é conservador, sim. Por exemplo, o meu partido não é a favor, por exemplo... Corta os dois microfones, por favor, nesse instante. O debate tem que ser acalorado, mas a gente tem que conseguir ouvir o que um e outro está dizendo. Candidato João Rocha, eu queria entender o seguinte. O senhor disse que ela não tem serviço prestado. O senhor acha que a Marília não tem o currículo que habilite a concorrer à Prefeitura de Franca? Eu acho que ela não tem experiência. Mesmo porque ela fala de uma situação de saudosismo, eu sou saudosista, sim. Posso ser saudosista porque realizei. Sabe onde eu sou saudosista? Confira nas redes sociais. Eu sou saudosista na cultura. Vamos ouvir agora a Marília? A gente tem aí, inclusive, um museu maravilhoso que não tem investimento, que poderia nos lembrar muito bem das histórias que tivemos nessa cidade. Então, vou te dizer que o museu... Hoje o senhor fala de direita... João, eu já passo a palavra para o senhor, por favor. O partido que o senhor participava nas últimas eleições foi em coligação com a Flávia, e que era um partido que hoje o senhor chama de esquerda. Então, o senhor tem uma falta de senso de direita e esquerda. Como é que o senhor responde essa crítica? E, no meu caso, a esquerda é ao lado do trabalhador. Eu não tenho falsa participação em situação política e nem partidária. Acho uma atitude minha que tenha sido de esquerda. Acho uma defesa minha, realmente, como o seu partido defende, por exemplo, do ensino errado na questão de sexologia nas escolas para as nossas crianças. Certo? O meu não sabe, mas o senhor está tentando até mesmo retomar então, a minha situação é conservadora, sim. Você fala que só falam em construir, só falam em construir. Como é que não se constrói? Como é que não se constrói se daqui a pouco a nossa cidade vai ter 600 mil habitantes? Nós temos que construir, nós temos que evoluir e nós sabemos fazer isso. O seu partido não sabe fazer. Então, eu, como pessoa, sei. Vamos cortar os microfones de novo, vamos organizar isso aqui, senão a gente não consegue, quem está em casa fica maluco. Presta atenção aqui, todo mundo que está acompanhando a gente, é assim no calor da emoção. Vamos lá. Candidato João Rocha, o senhor já fez várias críticas aqui ao partido da Marília Martins. Ela fez críticas ao seu passado político. Marília, o candidato João Rocha, se eu entendi direito, o senhor critica, o senhor chamou de sexologia. Eu imagino que seja educação sexual na escola. O senhor é contrário? Na maneira que os partidos de esquerda pregam, sim. Que maneira é essa, então, João? Eu defendo. Que maneira é essa, João? Eu defendo o conservadorismo. Eu defendo a família. Sabe esse conservadorismo conservado? João Rocha, eu quero ouvir agora a candidata Marília Martins. Esse conservadorismo conservado é onde as crianças não sabem quando denunciar porque estão sofrendo violência sexual. Esse conservadorismo é o que muitas vezes traz para a gente uma limitação de pensamento. E nós estamos aqui para propor o futuro. Não é só para ficar com saudade, não. É para olhar para a população Abra a sua que cabeça, está com problemas, você que é mãe, você que é pai. Soluções. Ela está falando aqui agora, certo? Que nós não sabemos. Tá? Que nós não sabemos que a nossa criança está sendo agredida na escola. Não sabe, sabe por quê, ela João? Está sendo ensinada pela sua ideologia, que deve ser, sim, terminada, extirpada, porque eu defendo, sim, a família. Agora há pouco ele falou que a gente não fez nada, só que todas as opções que ele deu eu já fiz no meu governo e por isso eu fui a cidade que mais gerou emprego 2 anos seguidos e foi colocado para todos. E o maior problema da cidade de Franca hoje é emprego. Deixa eu responder, após o seu governo. Deixa eu responder, por favor. Você vai querer jogar para mim a falta de emprego agora. É engraçado. Mas, assim, justamente o que o senhor usa para justificar como vai fazer foi o que eu fiz lá atrás. Oferecendo condições dos jovens evoluir,
oferecendo condições das faculdades crescerem, oferecendo condições de capacitação e qualificação tanto para o empregado quanto para o empregador, para o colaborador, oferecendo condições de microcrédito para filho. Foi o que eu fiz. O senhor concorda E agora o senhor está que as suas ideias copiando são as todo mesmas? aquilo que eu fiz lá Eu atrás. discordo do candidato Alexandre Ferreira, porque hoje, se você fizer uma pesquisa na Cidade Franca, os dois maiores problemas, primeiro, emprego e segundo, saúde. Ele foi secretário de Desenvolvimento e foi secretário de Saúde e foi prefeito da Cidade Franca. E os problemas persistem. Mas na forma com que ele agiu, não resolveu o problema. Precisa ter calma, precisa ouvir, precisa fazer um governo democrático. Não um governo, quando você diz de calma, calma nós temos até demais. Nós tivemos calma para tomar decisões importantes, como a sua cassação. Apesar de toda a pressão que eu sofri de você, dos seus comissionados, de pessoas que você articulou, votamos com muita tranquilidade a cassação. E assim nós vamos fazendo o nosso governo. Vamos ouvir o candidato Vai ser um Alexandre Ferreira. governo democrático, ouvindo e construindo soluções para a Cidade Franca. Como é que o senhor responde à acusação do candidato de que o senhor pressionou? De novo, eu digo, é bem tranquilo de fazer e está claro. Quando você fala assim, você foi secretário de saúde, foi prefeito, foi lá, e agora, há 4 anos atrás, eu vou te relembrar. Quando vocês estavam querendo fazer a cassação e eu fui inocentado quando não fui cassado. Não foi inocentado. Eu fui inocentado você apenas quando não foi cassado. E por aí, um o que voto acontece? não foi cassado. E daí, você é né, réu. O senhor é réu por improbidade. Agora, deixa eu te falar. Na primeira vara da não tem jeito. primeira vara de Franca. Eu concedo tempo a mais. Todo mundo precisa concluir aqui. Não adianta eu atropelar, senão a gente não consegue falar. Não tá adianta certo, mas resolver. todos precisam ter tempo. Pois não, E aí, o que acontece? Eu fui realmente. Agora, eu gerei emprego. Eu fiz a cidade ser a cidade que mais gerou emprego no país. Eu fiz a cidade ser a cidade que mais emprestou dinheiro no Banco do Povo. Eu fiz a cidade ser a cidade, a 5ª melhor cidade para se viver. Eu ganhei prêmio, Cidade Amiga do Idoso. Eu ganhei prêmio Prefeito Empreendedor por causa do MEI. Candidato, agora vamos vários prêmios. alternadamente então passar a palavra para o candidato Adérmio Marini. O senhor tem liberdade de falar. Como o senhor diz que Franca foi conseguiu boas notas, não foi por causa da sua gestão, foi por causa da nossa rede. A gente tem que reconhecer o trabalho que é feito pela nossa rede. Teve boa nota, sim, boas notas, ainda tem, graças aos nossos funcionários públicos, o pessoal, os profissionais da educação, que transforma Franca numa cidade modelo. Por isso, para resolver esses problemas, o que o Alexandre Ferreira não fez, nós vamos fazer no nosso governo. Vote Adérmio 45. E 10 segundos para concluir. E por quê? 10 segundos mesmo? 10 segundos para ele concluir, 10 segundos para o senhor concluir. Muito obrigado. Pode falar, candidato Alexandre. Ele que estava falando, não era eu. Mas eu concluo, não tem problema. É engraçado isso, né? O meu governo é um governo que teve resultados positivos. Agora, com essa evolução que nós estamos tendo, as pesquisas estão mostrando, e aí está todo mundo atacando a gente. Vamos trabalhar para fazer funcionar. 20 segundos, na verdade. Né? Você falou bem mais. Não é ataque. Mostrar a verdade, como nós mostramos aqui, que você é réu por improbidade, por enriquecimento ilícito, na primeira vara do fórum. Ilícito, no fórum tem processo, tem processo em relação a isso. E outra coisa, você não foi inocentado, você não foi cassado por um voto na Câmara. Mas não fui. Não foi inocentado. E você responde dentro da justiça se o senhor quiser pela contratação de falso médico. Não? Então, nós vamos para mais uma rodada. Heloísa Taveira sorteia quem pergunta, quem escolhe, né, para quem vai dirigir a pergunta e o debate. Candidato Adérmio Marini. Adérmio Marini, candidato, com quem o senhor gostaria de debater nesse instante? Alexandre Ferreira. Candidato Alexandre Ferreira. 5 minutos, pode começar. Candidato, vamos falar aqui de gestão. Você gosta muito de falar de gestão. E eu fui, inclusive, líder do seu governo, primeiro ano do mandato. E foi um mandato muito conturbado, uma gestão muito cheia de problemas. E o prefeito Gilson de Souza tem dito que pagou quase 100 milhões de dívida trabalhista de gestões anteriores. Não chegou a isso, porque eu, como vereador, acompanho algo em torno de 50 milhões, que é um valor muito alto. E o presidente do sindicato, Fernando Nascimento, atribui ao senhor, candidato, como responsável por esse grande prejuízo dado à cidade de Franca. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Olha, o Gilson sendo o Gilson, né? O Gilson prometeu um hospital das clínicas, não fez, prometeu
o hospital veterinário não fez, e agora falando de 100 milhões de dívida, que o senhor mesmo desmentiu ele aqui. Mas é 50 milhões, é um prejuízo muito alto para a população que o senhor deu. Não, eu não dei. Não jogue para mim uma coisa que não é, que você não está falando uma verdade. Esclareça a acusação do presidente do sindicato, Fernando Nascimento. Não, o presidente ele tem os motivos dele, né? Mas o que acontece? Junho de 2016, houve uma sentença para a gente mudar o sistema de pagamento de férias. Que eu sou funcionário público há 28 anos e sempre vivi naquele regime. Não foi eu, foi vários outros prefeitos, inclusive desde lá de 92, quando eu comecei a ser servidor público. E a gente sempre recebeu da mesma maneira. De que maneira era? Sai de férias, 1/3 constitucional, o salário daquele mês, e o salário do mês seguinte recebia no mês seguinte. O que a juíza ou o juiz disse? A partir de hoje não pode, tem que seguir a CLT. Coisa que eu, como funcionário público, passei há 28 anos. Tudo certo. Adequamos, então, a necessidade e a sentença judicial que houve. Perfeito? Primeiro que não fui eu que criei o problema. Houve uma sentença judicial porque o sindicato entrou na justiça para receber dessa maneira e teve que fazer para todos. Aí, o que acontece? Começaram a surgir ações judiciais. Isso fim de 2016. 1,5 milhão, depois 3 milhões de reais de precatório. Só que o que acontece? Quando a gente pega o total de precatório pago, o Sidney pagou em torno de 16, 17 milhões ano, eu paguei em torno de 17, 18 milhões ano, e o Seria Gilson... mais fácil escutar o sindicato e tentar um acordo para diminuir esse prejuízo para a população? Sentença judicial. Deixa eu concluir para você ver. O Gilson pagou a mesma coisa, entre 18 e 19 milhões de precatório. Só que ele evoluiu de 3 para 10, para 12, 15, e agora está regredindo, porque vai passar os 5 anos. Então, atribuir a mim a responsabilidade de um negócio que eu entrei fazendo casa a casa na prefeitura, batendo porta, recebendo dessa maneira, recebendo desse jeito... Atribui a mim a responsabilidade disso eu queria perguntar para o senhor, aproveitar para esclarecer os dois candidatos. O senhor disse que foi surpreendido por uma decisão judicial que modificou determinado procedimento que era feito. Mas o senhor, como prefeito naquele instante, e sempre um prefeito que gosta de ressaltar o controle e a gestão, o senhor não pensou em abrir um procedimento administrativo para ver de quem que foi a culpa por um rombo de 50 milhões? Eu vou abrir um processo administrativo contra o prefeito de 92, contra o prefeito de 90, contra o prefeito de 85. Mas não seria mais fácil sentar com o sindicato e tentar um acordo? Não, o sindicato não buscou. Foi isso que o sindicato buscou um acordo, segundo o presidente do sindicato? Segundo ele não está aqui. Alexandre, a grande realidade é o seguinte, que gestão é ouvir as pessoas, tentar um acordo, fazer com que a gente possa resolver os problemas e não dar prejuízo para a população. A grande realidade, Alexandre, é que o seu governo foi cheio de confusões. Você brigou com Allan Kardec, você brigou com a CIF, tirou vagas de estacionamento do centro da cidade, trouxe prejuízo para vários comerciantes no centro da cidade franca. Você tirou o PROERD, que foi citado aqui pelo João, que é um programa de prevenção a drogas às nossas crianças. E deixa eu encerrar, peraí, depois você fala. Espera um pouquinho. E, além disso, você contratou o ICV, que é uma empresa que trouxe médico falso para a Cidade Franca, segundo o relatório aqui do Ministério Público, e sua secretária, você instaurou um inquérito contra a sua secretária, que ela foi mandada embora da prefeitura municipal. Com o candidato Alexandre Ferreira. O senhor é candidato a prefeito dessa cidade. Isso não é gestão. Por favor, candidato Adhermes Marini, palavra, Alexandre Ferreira. Agora vai me sobrar 15 segundos para... Eu concedo mais 10, não é por falta de tempo, de oportunidade, que a gente não vai debater. O candidato está nervoso, está bravo. Não estou nervoso, não, está tranquilo. Na prefeitura, candidato, por favor, quero ouvir agora o Alexandre Ferreira, 1 minuto a 10. A gente age com pressão o tempo inteiro. Se o senhor se comportar dessa maneira na prefeitura, o senhor não faz nada. Uma outra coisa. Quem não fez foi o senhor, deixou uma dívida enorme para o município de Franca. Uma outra coisa, eu já expliquei. Então, os precatórios não mudaram. Por favor. Muito obrigado. Os precatórios não mudaram. O mesmo valor. E todas as dívidas do precatório, eu imagino que o senhor saiba, são todas as ações judiciais que a prefeitura vem aquilo que ela deve. Se não mudou, é porque eu não gerei dívida. Aliás, não fui eu que gerei dívida. Eu entrei na prefeitura em 92, já havia essa maneira de cobrar vagas, obrigado de cobrar aos candidatos férias. Pelo debate. Muito obrigado aos candidatos. Muito obrigado pelos 20 segundos. Muito obrigado. A gente tem que agir dessa maneira. Obrigado. Aos assentos, por favor. Muito obrigado.
O que nós estamos vendo nesse instante é a dificuldade, né, de se justificar, gastar 2/3 de um tempo e ainda deixar sobrar tempo para falar sobre saúde. Né? Nós precisamos fazer um mutirão e parcerias para zerar, mas nós precisamos pensar a médio e longo prazo também. Porque as cirurgias eletivas, elas são necessárias justamente porque muitas vezes faltou a promoção de saúde, né, a saúde mental, porque muitas vezes faltou tratamentos na rede básica de saúde. Nós precisamos falar também, quando falamos em rede básica, da acessibilidade, né, acessibilidade às pessoas com deficiência e outras pessoas que não acessam simplesmente porque não têm exames ou não têm tecnologia, né, o suficiente aí para abarcar. Então, a gente tem muito gasto do governo federal, muitas vezes, inclusive de onde o senhor já participou, mas chega na ponta e não tem como atender. Obrigado, candidata Marília Martins. 1 minuto para a tréplica. E nós vamos investir em 4 novas unidades de saúde na cidade de Franca, que vai trabalhar justamente isso, trabalhar a prevenção, fazer o atendimento da população lá na ponta, junto com a Unifacef. Hoje nós temos na Unifacef faculdade de medicina, enfermagem e tem tecnologia. Nós vamos trazer a tecnologia para esses 4 novos núcleos de saúde para poder atender a comunidade francana, fazer o trabalho preventivo, aumentar o programa de atendimento da estratégia de saúde da família. E nós precisamos de um prefeito que tenha esse acesso, que tenha coragem, que tenha postura, tenha posição para votar, inclusive, medidas que muitas vezes o pessoal quer colocar o Brasil no século passado. O Brasil da década de 1930, nós precisamos avançar, colocar a tecnologia para atender a população, fazer com que a telemedicina esteja na nossa unidade de saúde. E é possível, isso já existe aqui na Faculdade de Franca, e nós vamos implantar durante a nossa gestão. É uma questão de mentalidade, né? Hoje em dia tratam o cidadão como se fosse consumidor, querem privatizar tudo, vai vender vaga na saúde, vai vender vaga na educação. E a prioridade é a educação em todos os setores. A gente precisa de creches, a gente precisa de repensar na nossa educação pública, porque muitos da escola privada estão indo para a pública nesse momento de pandemia. O próprio EJA precisa ser reforçado e repensado também. E as próprias equipes gestoras das escolas, enfim. A educação não é um negócio, né? A educação é um direito. Você faz parte de vários conselhos. E é importante que os conselhos, principalmente o da educação, possa participar ainda mais, mesmo nessa questão que a gente já levantou aqui, né, dos diretores. É importante que a gente faça uma gestão participativa, principalmente trazendo os conselhos para junto. Eu queria aproveitar e fazer uma intervenção rápida aqui, porque não ficou claro para mim, rapidamente. A candidata Flávia Lancha se posiciona de forma contrária, pelo que eu entendi, à compra de vagas nas creches, a senhora também. Como é que faz se não tiver creche hábil a construir a tempo de atender as crianças? O que é feito? É uma rede municipal, porque já não deu conta. Se formos pensar por essa lógica, já deveria, então, se a educação privada fosse resolver, já estava resolvido. A gente precisa de planejamento, incluindo para pessoas com deficiência, para a alfabetização de adultos e acessibilidade. Não adianta pensar em curral mandar essas pessoas só para alguns lugares. Tem que ter esse tipo de educação em todas as áreas da cidade. Eu vejo que essa tem que ser a última alternativa. A gente tem muitas creches que, com um pequeno investimento, é possível, sim, aumentar o número de vagas. Temos muitos prédios da educação estadual que estão abandonados. Então, também é possível investir. É porque, geralmente, as pessoas, quando falam em creche, elas sempre falam em construir, construir, construir. Isso não é só em creche, Flávia. É uma questão mesmo de mentalidade. Por exemplo, nós duas somos mulheres, a gente tem uma visão diferenciada, mas, ao mesmo tempo, nós temos muitas divergências, por assim dizer. Algumas divergências, por exemplo, a senhora já apoiou o nosso presidente Bolsonaro, que tanto traz aí discurso de ódio, de intolerância, que dificulta o acesso das pessoas a uma educação de qualidade hoje, né? Esse partido também que vem aí congelando verbas na área da educação, na área da saúde. Então, a gente precisa rever todo esse modelo e trazer a população para participar nos conselhos municipais. Como é que a senhora responde à crítica de que a senhora apoia o presidente Bolsonaro?
Bolsonaro? Já apoiou. Já apoiou o presidente Bolsonaro? Pelo partido também, né? Olha, eu pessoalmente, eu não posso dizer que eu apoiei. No segundo turno até apoiei, sim, mas no primeiro não. Eu acho que hoje ele é o nosso presidente, e, como presidente, a gente precisa, sim, torcer para que ele faça um bom governo. Tem coisas que eu gosto muito, por exemplo, na área da economia, mas na área social eu acho realmente... Mas concentrando na área de saúde, o tema é saúde. A senhora já vai fazer a intervenção. Educação, na realidade. A senhora já vai fazer a intervenção. É livre, pelo que eu sei. A senhora vai fazer a intervenção, só um minutinho. Eu só queria perguntar, porque senão fica exaltação ao governo ou crítica. Eu queria só perguntar se a senhora apoia também a política educacional do presidente Bolsonaro, que chegou a contingenciar verbas das universidades federais. Não, e ter ministro não ligado ao setor. Na realidade, a minha... bom, mas aqui, de qualquer jeito, a gente está falando sobre município, né? Então, o que eu penso realmente é que nós precisamos investir na educação básica. Essa é a minha prioridade, transformar Franca na capital da primeira infância, investindo na formação continuada dos professores, trazer os pais para dentro da escola. Mas é que formação continuada, na verdade, se chama plano de carreira, e é o que a gente propõe. E o fortalecimento de uma rede pública de creches e o fortalecimento das escolas, incluindo abertura aos finais de semana e contraturnos para capacitação de adultos e por maior inclusão. E, por isso, é ele não, ele nunca, ele jamais. Espero que a gente não repita o erro. Portanto, a gente não pode falar que a gente não consegue esse recurso porque ninguém buscou. Então, eu já estive em Brasília com o governo atual e a gente sabe que, se você levar o projeto, você consegue o recurso. Por esse motivo, estou falando que nós conseguiremos o recurso para que a gente possa terminar e instalar ali um hospital universitário. Para você ter uma ideia, nós temos, em Franca, 320 estudantes nos últimos anos, da FACEF e da Unifran, que podem estar atendendo nesse hospital universitário, além dos cursos de enfermagem, fisioterapia e outros, que isso faria com que atendesse a população e diminuísse essa fila que hoje nós temos. Então, por esse motivo, quando a gente fala, nós temos certeza daquilo que podemos fazer. Não só a título de governo estadual, mas nós temos candidatos do PTB como deputado federal que já falaram, olha, nós estamos à sua disposição para eventuais recursos, se necessário for, para que a gente possa fazer junto ao município de Franca. Então, quando a gente fala da possibilidade, nós temos certeza que ali a gente consegue construir um hospital universitário. Além disso, podemos fazer uma parceria com a rede Luci Montoro, que praticamente cobre o custo desse hospital. Além disso, nós temos também o SUS, que, por ser um hospital universitário, ele paga o dobro da tabela. Então, o custeio do hospital estaria tranquilo de se fazer. Portanto, só falta a gente terminar e buscar recursos no governo federal ou estadual para que a gente termine e faça com que a população tenha um atendimento melhor. Obrigado ao candidato Orivaldo Donzelli. Comentário agora, 1 minuto e meio para o candidato Bruxelas. Olha, com todo respeito ao Donzelli, o trabalho que ele tem, a gente não avalia que construir um hospital num prédio, né, seja das melhores alternativas, até por conta da estrutura do prédio, do esqueleto. Nós gastaríamos muito ali para resolver esse problema, para trazer um hospital. Os últimos que fizeram proposta de hospital não cumpriram. Se realmente o governo federal ou o governo estadual estivesse preocupado com Franca, não teria aumentado o ICMS na cidade, teria recurso para pavimentação, para recapeamento. E o que nós estamos vendo hoje na cidade de Franca é uma expansão horizontal muito grande. Cada vez mais as pessoas mais pobres estão ficando longe da infraestrutura. Se não tem médico, se não tem remédio, se falta investimento na saúde, se a folha de pagamento está em 49%, como é que, ainda que consigamos o dinheiro para fazer o hospital, como é que a gente vai manter essa estrutura funcionando? Então, a nossa proposta é garantir que as pessoas tenham acesso à infraestrutura, tenham acesso à iluminação, tenham acesso às praças, tenham acesso à área de saúde, tenham acesso às creches. Então, o que nós queremos? Utilizar os prédios públicos que nós temos no município de Franca, que é a parte mais cara da obra, é a infraestrutura, fazer parcerias até mesmo com a iniciativa privada, para estar doando esse prédio
prédio, fazendo uma parceria com a iniciativa para a construção de casas populares em parcelas realmente acessíveis. Nós não queremos a população mais pobre cada vez mais longe, mais afastada da infraestrutura. E isso não prejudica só os mais pobres, prejudica também a população mais rica, aumentando o custo da cidade por conta de toda a infraestrutura que aumenta também.